Graças e paz da parte de Deus, amada Igreja do Senhor. Estou feliz em ter mais essa oportunidade de trazer a mensagem desta noite. E vamos lá no Salmo 46, que diz assim: Deus é nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, os montes se afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz, a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é na sua torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Ele diz, parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Esse salmo é de confiança no Senhor. Confiança de que o Senhor é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente nas tribulações e angústias. No versículo 1 ele diz: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Ou seja, pode o mundo todo estar em aflição, pode o mundo todo estar desmoronando, mas a gente tem a certeza de que o Senhor é o nosso refúgio, o lugar onde nós podemos nos refugiar. O versículo 2 diz assim: por isso não temeremos, por isso cremos, que ainda que, ele diz assim, ainda que a terra trema. Caio Fábio fala um negócio muito interessante sobre isso. Ele diz que a nossa fé, ela é manifesta nesses ainda que tenho contas a pagar, ainda que seja demitido, ainda que tenha essa pandemia, ainda que eu não veja além como o Senhor enxerga, mas ainda que aconteça todas as outras coisas, ainda que pareça que não tenha solução, ainda que pareça que não tenha solução, os montes se afundem no coração do mar, ainda que estronde as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, nós cremos no Senhor. Ainda que nós depositamos a confiança nele e sabemos que ele é o nosso refúgio e fortaleza, nossa torre segura em tempo de fraqueza. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está e não será abalada. Deus vem esse auxílio desde o romper da manhã. Deus habita em seu coração. Deus está nele. Deus está em você e você não será abalado. Você não será abalado. Pois ele vem em teu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos do fogo. Esse versículo 10 que eu quero frisar mais nele hoje. Que Deus diz assim: parem de lutar. Outras versões ele diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Seria exaltado entre as nações, seria exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre segura. Deus está dizendo assim: calma. Parem de lutar por suas próprias forças. Aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Ele está dizendo que tem o controle de tudo. Foi dito hoje muito pela manhã
em que as coisas não fogem do controle de Deus. Deus está sempre com sua mão poderosa e soberana. Hernandes Dias Lopes costuma dizer que ele está no centro, na sala do centro do universo. Ele está no comando de todas as coisas. Então, parem de lutar com suas próprias forças. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Mateus 6 diz algo muito interessante. Mateus 6. O versículo 27. O Senhor está falando assim, né? Por que você está preocupado com roupas, com vestimentas, com o que há de beber, comer? E o Senhor fala no versículo 27, diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem de vocês, por mais desesperado que esteja, pode acrescentar uma hora sequer à sua vida? É o Senhor que toma conta de todas as coisas. Eclesiastes diz que para tudo debaixo do céu há um tempo. Não adianta você se desesperar e querer arrancar os cabelos, porque o Senhor está dizendo assim, você não pode fazer nada. Por mais que você se aperreie, por mais que você fique ansioso, querendo lutar com suas próprias forças, você está dizendo: quem és tu? Tu não consegue nem acrescentar uma hora sequer à tua vida. Buscar primeiro o reino de Deus. Ele diz lá no versículo, lá no finalzinho, no versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, calma. É bom a gente sempre trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E eu quero ler um pouco sobre 3 histórias marcantes no Antigo Testamento. A primeira se encontra em Gênesis 22, que é quando Deus prova o coração de Abraão para ver se Abraão tinha alguma coisa mais importante que Deus na vida de Abraão. O versículo 22, o capítulo 22, do versículo 9, diz assim: quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele amarrou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. E aí, nesse momento, eu imagino que Abraão estava dizendo assim, com aquele coração cheio de fé, mas sentindo por outro lado também que era o seu filho. Era algo muito importante para ele. E naquela hora, Abraão: eu vou sacrificar meu filho. Não... Mas ele estava dizendo: o Senhor é maior que isso. O Senhor é maior que todas as coisas. E na hora, o Senhor, no versículo 11, ele diz: mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso com chifres no arbusto. Foi pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Em meio a uma situação que Abraão não via mais saída, pensou que não tinha mais saída, o Senhor disse: agora eu já sei do teu coração. E entregou o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Calma, que vai dar tudo certo. Êxodo 14. Na travessia do Mar Vermelho, depois que saíram do Egito, que Faraó colocou sua carruagem atrás do povo egípcio, diz assim, eles foram até sarcásticos, assim, ele disse assim: por falta de túmulos, disseram a Moisés, né? Por falta de túmulos no Egito é que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Ou seja, eles estavam duvidando da capacidade do Senhor, dizendo para Moisés: tirasse a gente lá do Egito para morrer aqui no deserto? E Moisés vai lá, fala com eles, pedem para ele confiar no Senhor. E no versículo
Então disse o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Aí ele endureceu o coração de Faraó, aconteceu aquilo tudo. Aí lá no versículo 26 o Senhor diz assim: mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, que essas águas... Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, como forte vento oriental, que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. E depois que os israelitas passaram, o Senhor fez com que as carruagens do povo egípcio caíssem em rodas para que eles tivessem dificuldade de passar. E o Senhor disse assim: estende a mão agora e faz o mar fechar. Então o mar se fechou e morreu todos aqueles egípcios. Um fato interessante: antes da travessia do Mar Vermelho, questionaram o poder de Deus. Ficaram desesperados. Moisés, trouxesse-nos do Egito para morrer aqui. E Moisés disse: calma, o Senhor proverá. O Senhor fará conforme a sua vontade. E o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho a pés enxutos e foram libertos daquela escravidão. Outra passagem bastante interessante que eu quero deixar aqui é Daniel 3. Daniel 3, o versículo 22. Estava todo aquele cenário. Nabucodonosor tinha levantado uma estátua cerca de 27, se não me engano, metros. Deixa eu só conferir aqui no início, para não falar. Uma imagem de ouro com 27 metros de altura e 2 metros de 70 centímetros de largura. E Nabucodonosor tinha levantado essa estátua para que todo o seu povo, quando ouvissem o som dos tambores, das trombetas, ouvissem e se prostrassem diante dela. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles negaram isso. Negaram se prostrar diante dessa estátua. Por uma vez. E aí eles foram à presença de Nabucodonosor. E ele disse assim, eu vou resumir um pouco com as minhas palavras. Ele disse assim: se vocês não se prostrarem, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo. Então eles disseram: eu confio no Deus que a gente serve, Ele vai nos livrar disso aí. Mas mesmo que Ele não nos livre, ficai sabendo que eu não vou adorar outros deuses. E não vou me prostrar diante do seu Deus, diante da sua estátua, né? Então, o versículo 22, que eu queria citar, é esse aqui. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram três os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E eles 3 saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tenha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Então disse Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou dos seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida
a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus deles será despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então eles foram promovidos. Em momento de desespero, que poderiam ficar desesperados, mas não ficaram, eles disseram assim, ainda que, lembra do ainda que? Ainda que Deus não nos livre da fornalha, ficai sabendo que não vamos nos prostrar diante de outras imagens, diante de outros deuses. Então, essas 3 passagens que eu citei, que a gente foi lá atrás buscar lá no Antigo Testamento, faz com que a nossa memória seja despertada. E a gente comece a lembrar que Deus nos livrou desde o princípio e vai nos livrar até o fim. Aquietai-vos, versículo 10 do Salmo 46. Aquietai-vos, ou parem de lutar. Sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Serei exaltado entre as nações. Então, deixo aqui a reflexão desta noite. Espero que os irmãos sejam edificados em nome de Jesus. E já agradeço também a oportunidade que a pastora tem concedido às suas ovelhas de pregar e ministrar a palavra do Senhor. Então a mensagem de hoje é: parem de lutar com suas próprias forças. Isso aqui não leva ninguém a nada. Se aperrear, arrancar os cabelos também não resolve. Você não pode acrescentar nenhuma hora sequer à sua vida. Versículo 10, Salmo 46. Aquietai-vos, ou parem de lutar. Sabei que eu sou Deus. Assim o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, o Criador de todas as coisas, diz: confiem somente em mim, pois eu sou teu refúgio, eu sou tua fortaleza, eu sou tua torre segura em tempo de fraqueza. Deus abençoe a todos.